Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos dar continuidade à fundamentação teórica do método simplex. Nos vídeos anteriores, nós vimos as condições de otimalidade do simplex. Nós vimos que o simplex ele encontra a solução ótima, dado um conjunto de soluções viáveis formando um poliedro. Um poliedro é um conjunto convexo, limitado e fechado. Nós vimos também que a solução ótima, para um problema de programação linear, quando existe, ele está localizado em um vértice. Nós vimos também o conceito de vértice. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, eu peço que retorne ao vídeo anterior, onde nós definimos o conceito de vértice. Um vértice é um ponto dentro desse conjunto que não pode ser obtido por combinação linear convexa de outros dois pontos pertencentes ao conjunto. Então, vocês podem retornar ao vídeo anterior e ver melhor esse conceito de vértice. Então, nós vimos que a solução ótima, se ela existe, ela está localizada num vértice. Então, o segredo aqui, para resolver esse problema de programação linear, é localizar o vértice. Sabendo onde estão os vértices, quais são os vértices do nosso conjunto de solução viável, a gente pode encontrar a solução ótima. Neste vídeo, eu vou abordar como que o simplex encontra esses vértices, como que o simplex define estes vértices. Então, o método simplex, ele define os vértices a partir da base da matriz A. Lembrando que a matriz A é a matriz dos coeficientes das variáveis nas restrições. Então, a base da matriz A é uma matriz quadrada de m colunas linearmente independentes. Nós vamos encontrar essa base a partir da forma padrão do simplex. Então, considerando a matriz A de restrições de um problema de programação linear na forma padrão, ao encontrar a base dessa matriz A, as variáveis associadas a essas colunas serão chamadas de variáveis básicas e o restante de variáveis não básicas. Para ilustrar os conceitos que nós vamos apresentar aqui, nós vamos utilizar como exemplo o problema do sapateiro. O problema do sapateiro, um sapateiro faz 6 sapatos por hora se fizer somente sapatos e 5 cintos por hora se fizer somente cintos. Ele gasta 2 unidades de couro para fabricar uma unidade de sapato e uma unidade de couro para fabricar uma unidade de cinto. Sabendo-se que o total disponível de couro é de 6 unidades e que o lucro unitário por sapato é de 5 unidades monetárias e do cinto é de 2 unidades monetárias, pede-se o modelo do sistema de produção do sapateiro se o objetivo é maximizar seu lucro por hora. Então, vamos mostrar aqui a modelagem do problema do sapateiro. Considerando que x1 é a quantidade de sapatos produzidos e x2 é a quantidade de cintos produzidos, a função objetivo vai ser maximizar o lucro, que é dado pelo o lucro unitário por sapato, que é de 5 unidades monetárias, vezes a quantidade produzida de sapato, mais 2 unidades monetárias, vezes a quantidade produzida de cintos. As restrições, sujeito às restrições, que é a restrição de tempo, se ele fizer só sapato, ele consegue fazer 6 sapatos por hora, e se ele fizer só cinto,
ele consegue fazer 5 cintos por hora. Então, a gente tem uma restrição de tempo. Então, ele gastaria 10 minutos para cada sapato e ele gastaria 12 minutos para cada cinto. E a programação dele aqui é de 1 hora, ou seja, 60 minutos. A outra restrição é a de couro. Então, para cada unidade de sapato produzido, eu gasto 2 unidades de couro. Para cada unidade de cinto produzida, eu gasto 1 unidade de couro, de acordo aqui com o texto. Eu tenho 6 unidades de couro disponíveis, mais as restrições de não negatividade. Então, este é o meu modelo de programação linear do problema do sapateiro. Para entender como encontramos esses vértices, eu resolvi o modelo usando o método gráfico. Para isso, eu usei a ferramenta PHP Simplex, está disponível no site phpsimplex.com. Então, essa ferramenta ela me dá a solução do método gráfico e ainda me dá a lista dos vértices. Então, está aqui o meu modelo e aqui os vértices que compõem o meu conjunto de soluções viáveis. Vocês podem perceber, eu tenho o vértice O, que é o ponto 0, 0. Eu tenho o vértice A, que é esse ponto aqui em cima. Ele está em vermelho aqui, porque ele não pertence, ele é um vértice do problema, mas ele não pertence ao conjunto de soluções viáveis. Eu tenho um vértice B aqui embaixo, que pertence ao conjunto de soluções viáveis. Eu tenho um vértice E, que está em vermelho, porque ele não pertence ao conjunto de soluções viáveis, ele é um vértice, né, do meu modelo, mas ele não pertence ao conjunto de soluções viáveis. Eu tenho um vértice D, que pertence ao conjunto de soluções viáveis, e eu tenho um vértice C, que também pertence ao conjunto de soluções viáveis. Então, lembrando, D, C, B e o O são vértices que pertencem ao meu conjunto de soluções viáveis, e eu tenho outros 2 vértices, o A e o E, que não pertencem ao conjunto de soluções viáveis. O B, ele está marcado aqui em verde, porque ele é a solução ótima do modelo. Então, a solução ótima, ela se encontra em um vértice do meu conjunto de soluções viáveis. Lembrando que eu tenho vértices que não pertencem à interseção dos subespaços viáveis e tenho os vértices que pertencem ao meu conjunto de soluções viáveis. Em vermelho aqui está definida a minha função objetivo. Agora, nós vamos precisar modificar esse modelo e transformá-lo para a forma padrão do Simplex. Então, aqui já está o modelo na forma padrão. Só para relembrar, restrição do tipo menor ou igual, eu vou incluir uma variável de folga e ela vai tornar uma equação de igualdade. Uma restrição do tipo menor ou igual, eu vou incluir uma variável de folga e vou transformá-la em igualdade. As variáveis de folga também entram como não negativas e elas não interferem no valor da função objetivo, por isso que eu as incluí com coeficiente 0. Então, uma vez que a gente já tem o modelo na forma padrão, vamos separar esse modelo na matriz A, vetor coluna C, vetor X e no vetor B. Então, a matriz A são os coeficientes das variáveis nas restrições. Então, é 2, 1, 1, 0, 10, 12, 0, x3, 1, x4. Então, 2, 1,
1, 0. Então, 2x1, 1x2, 1x3, 0x4, 10x1, 12x2, 0x3 e 1x4. Então, aqui são os coeficientes da variável x1, aqui são os coeficientes da variável x2, aqui os coeficientes da variável x3, aqui os coeficientes da variável x4. O vetor P é o vetor de termos independentes das restrições. Então, é 6, 60. O vetor C são os coeficientes das variáveis na função objetivo, 5, 2, 0, 0. E aqui as variáveis, x1, x2, x3, x4. Então, a matriz A são os coeficientes das variáveis nas restrições. Então, ele tem duas linhas, que é o número de restrições, e tem 4 colunas, que é o número de variáveis. O meu vetor B, ele tem tamanho 2, que são os termos independentes das restrições. Então, esse 2 é o número de restrições. O vetor C é o coeficiente das variáveis. Então, o tamanho de C está relacionado com o número de variáveis. Então, aqui eu tenho o vetor X, que o seu tamanho está relacionado com o número de variáveis, que é o vetor de variáveis. Aqui eu tenho um modelo no formato algébrico. Tá? Esse mesmo modelo, ele pode ser representado da forma matricial. A forma matricial irá utilizar essa matriz e esses vetores para compor o modelo. Então, a função objetivo vai ficar maximizar o lucro igual coeficiente das variáveis vezes as variáveis, então é Cx. Porém, essa multiplicação aqui, ela retorna um escalar. Então, L é um escalar. Então, eu tenho que fazer a multiplicação escalar. Para isso, eu tenho que ter um vetor linha e um vetor coluna. Então, uma vez que C e X foram definidos como vetor coluna, eu vou definir o meu vetor C aqui com transposto. Então, aqui agora eu tenho um vetor linha vezes um vetor coluna. Isso vai me retornar um escalar. Sujeito às restrições são os coeficientes das variáveis nas restrições vezes o vetor de variáveis igual ao termo independente B. E x maior ou igual a zero, que são as restrições de não negatividade. Então, uma vez definida a matriz A e os vetores B, C e X, eu consigo representar esse mesmo modelo da forma matricial. Então, uma vez que nós já conhecemos, né, o formato, o modelo no formato algébrico, o modelo no formato matricial, já definimos aqui a matriz A, o vetor B, o vetor C e o vetor X. Agora nós vamos aprender como encontrar os vértices com base na matriz A. Como foi dito nos slides anteriores, um vértice ele pode ser obtido a partir de uma matriz B, que é a base da matriz A. Essa matriz B é uma matriz quadrada de colunas linearmente independente. Então, vamos pegar essa matriz A e vamos analisá-la. Então, está aqui a matriz A mesma que nós definimos aqui anteriormente, o nosso modelo na forma padrão do simplex, e aqui está a minha matriz B, que é a
uma base, nós vamos definir ela como uma base da matriz A. Então, ela é uma matriz quadrada, né, de colunas linearmente independentes de A. Então, se nós pegarmos duas colunas aqui da matriz A para compor a matriz B, então vamos pegar duas quaisquer aqui. 2, 1, 10 e 12. Então, quais colunas que nós estamos pegando? X1, X2. Então, aqui a gente tem a matriz B. Se a gente resolver o sistema linear formado por B e as variáveis que compõem B, então seria Bx igual a B, sendo esse B definido aqui anteriormente, ó, 6,60. Então, o nosso B aqui igual a 6,60. Então, se a gente resolver esse sistema linear, nós vamos ter 2x1 mais x2 igual a 6, 10x1 mais 12x2 igual a 60. Esse sistema linear que compõe a matriz A é impossível de ser solucionado. Eu tenho uma quantidade de variáveis maior que de equações. Então, eu tenho duas equações e 4 variáveis. Não consigo resolver esse sistema. Porém, esse sistema linear, que são duas equações e duas variáveis, que está escrito aqui, é possível de solucionar. Se a gente solucionar esse sistema linear, nós vamos chegar aos valores de x1 igual a 0,86 e x2 igual a 4,28. Então, vamos buscar esse ponto aqui no gráfico. Então, esse ponto 0,86 e 4,28, ele é o ponto C. Então, tem x1 igual a 0,87, x2 4,28 e a função objetiva no valor aproximadamente 12,86. Então, ele é esse ponto aqui. Então, quando eu resolvo esse sistema linear composto por B e as variáveis associadas a essas colunas de B, eu vou encontrar uma interseção dos hiperplanos geradores das restrições. Então, aqui eu tenho uma interseção dos hiperplanos geradores. Aqui eu tenho outras interseções, que são os vértices aqui do meu gráfico. Então, agora, vamos analisar um outro ponto. Vamos pegar agora uma outra base da matriz A. Por exemplo, 1, 0, 0 e 1. É uma base dessa matriz A, uma matriz quadrada, duas linhas e duas colunas, que nesse caso as colunas correspondem às variáveis x3 e x4. Resolvendo esse sistema linear Bx igual a B, nós temos, se pensar que B é igual a uma identidade vezes x igual a B, nós temos aqui x3 igual a 6, x4 igual a 60. No gráfico que nós vimos, né, na resolução do problema pelo método gráfico, ele está representado em cima das variáveis x1 e x2. Então, eu achei os valores x3 e x4, mas para identificar esse vértice, nós vamos ter que encontrar o valor de x1 e o valor de x2. Para isso, nós vamos substituir esses valores aqui
nas restrições, né, e tirar os valores de x1 e x2. Então, fazendo a substituição, eu tenho 2x1 mais x2 mais x3. X3 vale 6, igual a 6. E na outra eu tenho 10x1 mais 12x2 mais x4, 60, igual a 60. Então, daqui eu tenho que 2x1 mais x2 é igual a 0 e 10x1 mais 12x2 é igual a 0. Resolvendo esse sistema linear, eu tenho que x1 é igual a 0, x2 é igual a 0. Então, este ponto que eu acabei de encontrar, este ponto no gráfico, ele representa mais um vértice. Então, nós temos que x1 e x2 é igual a 0, então eu tenho este ponto aqui, que é um vértice. Então, cada mudança nessa matriz B, ela define um outro vértice, que vamos definir mais uma base para essa matriz A. Então, vamos pegar aqui os pontos. Então, vamos pegar aqui a coluna 1, 2 e 10 e a coluna 4, 0 e 1. Então, resolvendo o sistema linear bx igual a b, nós temos aqui 2. Vamos colocar as variáveis aqui, que é a variável x1 e aqui a variável x4. Nós temos 2x1 mais 0x4 igual a 6. E nós temos 10x1 mais x4 igual a 60. Lembrando aqui, nosso B é 6 e 60. Então, resolvendo aqui, eu tenho 2x1 igual a 6, x1 igual a 3, e do outro lado eu tenho 10 vezes 3, já substituindo aqui o valor de x1, mais x4 igual a 60. x4 igual a 60 menos 30. x4 igual a 30. Então, achei o valor de x1 e de x4. Mas para encontrar o vértice no gráfico, eu preciso de x1 e x2. Então, vou substituir aqui, ó, na segunda, para achar o valor de x2. Então, substituindo aqui os valores de x1 e x2, eu tenho 10x1 mais 12x2 mais x4 igual a 60. 10x1, substituindo o x1 aqui por 3 e o x4 por 30, eu tenho 10 vezes 3, 30, mais 12x2 mais 30 igual a 60. Então, eu tenho 12x2 igual a 60 menos 60. x2 igual a 0. Então, achei o valor de x1 e o valor de x2. Então, é o ponto 3 e 0. Vamos na nossa tabela. O ponto 3 e 0, o ponto 3 e 0 é o ponto B, que é este vértice, que inclusive é a solução ótima. É que nós vimos aqui pelo método gráfico. Bom, com essa base dessa matriz A, eu posso gerar também vértices que não pertencem ao conjunto de soluções viáveis. Então, vou mostrar um último exemplo
pegando as colunas de x2 e de x4. Então, que é 1 e 12, 0 e 1. Resolvendo o sistema linear bx igual a b, nós temos x2 mais 0, x4 igual a 6, 12 x2 mais x4 igual a 60, né? Lembrando que meu bzinho aqui é 6 e 60. Então, resolvendo aqui, eu tenho que x2 é igual a 6. Resolvendo aqui a segunda, eu tenho 12 vezes x2, que vale 6, mais x4 igual a 60. x4 igual a menos 12. Eu achei que x2 é igual a 6, x4 igual a menos 12. Antes de eu voltar e falar desse número negativo, vou achar o valor de x1. Então, vou substituir, usar essa expressão para calcular x1. 10x1 mais 12 vezes x2 dá 72, mais x4 menos 12 igual a 60. Eu tenho que 10x1 é igual a 72 menos 12 dá 60. 60 menos 60, 0. x1 igual a 0. Achei aqui o valor de x1 e x2. Vamos identificar esse ponto, né? Qual ponto? x1 igual a 0, x2 igual a 6. Lá no nosso gráfico. Este ponto é o ponto A. x1 igual a 0, x2 igual a 6. E o valor da função objetivo, 12. Que ponto é esse? É o ponto A. Ah, olha só. O ponto A, ele é inviável. Ele não pertence ao conjunto de soluções viáveis. Como que eu percebo que ele não pertence ao conjunto de soluções viáveis? Porque quando um vértice é inviável, ele deixa uma das variáveis do problema negativa. Ele não respeita as restrições de não negatividade. Vamos voltar aqui. Aqui nós temos um valor de x4 negativo. Então, ele não respeita as restrições de não negatividade. Ele viola as restrições de não negatividade. Então, neste caso, eu tenho um vértice. Esse vértice não pertence ao conjunto de soluções viáveis porque ele deixa uma das variáveis do problema negativa, desrespeitando as restrições de não negatividade. Então, resumindo, a gente já sabe como encontrar esses vértices. Cada base da matriz A vai definir um vértice e eu tenho que percorrer aqueles que são viáveis. Os vértices viáveis são aqueles que não tornam nenhuma das variáveis do problema negativo. São aqueles que respeitam as restrições de não negatividade. Então, a gente sabe encontrar o vértice, cada matriz B, cada base da matriz A, que é aquela matriz B, ela define um vértice. Eu vou percorrer esses vértices de forma que eu não deixe nenhuma variável negativa, ou seja, desde que eu respeite as restrições de não negatividade. Sendo assim, o número de soluções básicas é igual ao número de vértices. Então, cada solução obtida pela base da matriz A, nós vamos denominar de soluções básicas.
Soluções básicas, soluções obtidas a partir da base da matriz A. Esse número de soluções básicas é igual ao número de vértices das interseções dos subespaços viáveis. Então, a gente tem aqui o número de vértices, ele é dado pela combinação de n por m. N é o número de variáveis, m é o número de restrições. A combinação é n fatorial, m fatorial, n menos m fatorial. Então, usando aquele exemplo do sapateiro, eu tenho 4 variáveis, na forma padrão, já incluídas as variáveis de folga, e eu tenho 2 restrições. Então, o número de vértices é a combinação de n, 4, m, 2. É a combinação de 4 por 2. Então, eu tenho aqui 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Isso aqui vai dar 24 por 4, igual a 6 vértices. Então, nós temos 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desses vértices, 2 são inviáveis, não pertencem à interseção dos subespaços viáveis, são soluções básicas, porém não são básicas viáveis, e eu tenho 4 vértices viáveis, que pertencem à interseção dos subespaços viáveis. Então, está aqui os vértices representados, 2 vértices que não pertencem à interseção dos subespaços viáveis. Essa interseção é representada aqui na cor verde, é esse subespaço verde. E eu tenho os vértices O, B, C e D, que são vértices que pertencem ao meu conjunto de soluções viáveis. Então, resumindo, uma solução básica é uma solução gerada a partir da base da matriz A. E uma solução básica viável é uma solução básica pertencente ao conjunto de soluções viáveis, ou seja, nenhuma variável possui valor negativo. Ele respeita as restrições de não negatividade. Então, aqui eu posso ter variável negativa, eu posso ter uma solução básica que alguma variável assume valor negativo, e nesse caso era uma solução básica que não pertence ao conjunto de soluções viáveis, e eu posso ter vértices, né, que são soluções básicas viáveis. Essas são geradas a partir da base da matriz A, e todas as variáveis são não negativas. Então, aqui a gente vê que esse vértice é, por exemplo, o valor de x1 e x2 dele aqui é 6 e 0, né? E o valor de x3 e x4, né, considerando aqui as variáveis, calculando aqui o valor das variáveis de folga, é 0 e menos 6. É uma solução básica, ele é gerado a partir da base da matriz A, porém, uma das variáveis do problema, nesse caso aqui x3, assume valor negativo. Então, eu consigo identificar que esse vértice ele é inviável. Ele não vai ser considerado, né, nas iterações do algoritmo simplex. Então, é isso. Esse vídeo eu queria mostrar para vocês como encontrar esses vértices e como identificar os vértices viáveis e os vértices inviáveis. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ao método simplex, né, e ver as iterações, como ele percorre esses vértices viáveis em busca do vértice ótimo.